Boa noite a todos. Vamos chegando para mais, então, uma noite de estudo bíblico. Muito bem-vindos. Com certeza, mais uma noite abençoada. Lorivaldo, nosso presidente, boa noite. Bem-vindo também. A Gessi Folmer, Adelar Dreyer, boa noite para vocês. Ruben Schmidt, boa noite também. A turma lá de Horizontina, então do Panelinha, satisfação tê-los conosco. Isso lá, Panelinha é uma panela boa, não é uma panela ruim. Isso, assistente Gabriel. Aí o Marco Antônio Bush, satisfação. Márcia Bonenberg, um abraço. A Cirlei, ok. É bom estarmos aqui reunidos para mais um estudo bíblico. E nós queremos, né, Melanie, estudar também a palavra de Deus. Olha os jovens presentes. Um abraço, Melanie. Então, muito bem-vinda também. Boa noite para você. Dona Danila Schneider. O Ginter Deckman, olha que satisfação. Ginter e a Neuza, lá de 13 de maio. Marli Bernstein. A Liege Kaiser, também bem-vinda. Eunice Dreise, boa noite. Samara, legal. Samara, estamos aí mais uma vez, hein, Diego? A Márcia Ritter, também boa noite. Anice, boa noite. Ô, Jeff, tranquilo no mais? Satisfação estarmos juntos. Dona Verani, também boa noite. Olha que bom estarmos aí para um momento de estudo na Santa Palavra. Selmar Zander, isso aí, grande amigo, isso aí, estamos aí, conectados. Valdecir Machado Rodrigues e os seus queridos, o Ayrton Wildner, Dona Leonilda Reisner, Marcos Lampo. Ô Marcos, boa noite, bem-vindo também. A Marta, que bacana, então agora sim conectados, podendo acompanhar também Rudy Lampo, boa noite. Carmen Degen, muito bem-vinda também. Ok, então nós vamos, nesse momento, enquanto alguns vão se chegando também, a Dona Ione Hengen, Dona Ione, Mauri, queridos, amados também lá de Maurício Cardoso, Jair Schneider, então muito bem-vindos também. Então nós estamos aqui para mais um momento de estudo bíblico. E nós, enquanto nós vamos iniciar, então, cantando então um hino, o hino Senhor meu Deus. Então aqueles que sabem de cor, cantem comigo, senão vão escutando. Então vamos cantar inicialmente então esse hino Senhor meu Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões soando a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar por bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, vendo além montanhas altaneiras, o teu poder e glórias proclamar. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao revelares que na cruz maldita, por teu amor, Jesus
me livrou do jugo do pecado, a morte as hostes entrelaçou. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal, em resplendor e glória, Jesus abrir as portas da mansão, eu quero estar de joelhos entre os santos, na mais humilde adoração. Eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Neste momento inicial, saudamos então oficialmente a todos os membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado e também a todos os que nos visitam. É uma alegria, uma satisfação ter pessoas queridas, conhecidas, né, e outros também de outras cidades que estão aqui também nesse momento então de estudo bíblico. Então sintam-se assim abraçados, em nome daquele que é a maior prova do amor de Deus, do cuidado, aquele que é a garantia de que Deus sempre nos ouve nas orações em todos os dias e momentos, e que de fato é um Deus presente na nossa vida. Nós queremos neste momento falarmos com Deus em oração. Eu convido você ali onde está a cruzar as suas mãos, fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça e nós assim falarmos com Deus em oração. E aqueles que têm o livrinho Hora do PEN e quiserem acompanhar, então na página de número 29 do mesmo, lá nós temos uma oração que dirigirei então nesse momento também inicial. Aliás, o momento da oração e daí depois na sequência segue o estudo, então página de número 29. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus, amado Pai, que grande privilégio nós temos neste momento. Utilizar este tempo para o estudo e a reflexão da Tua Palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Esta palavra que é útil para nos corrigir, educar, fortalecer a fé, nos consolar e nos motivar a uma vida de amor a Ti e ao próximo. Esta palavra que aponta para Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine e enriqueça nesse momento para que todos sejamos edificados, fortalecidos na fé e consolados pela Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, então que nos acompanham aí, então nesta noite, em mais esta live, nesta quarta-feira, então 29 de abril de 2020, então período que nós estamos vivendo, então restrições em função então do Covid-19. E atendendo a isso, né, então a congregação ela tem atividades online nesse período, e os estudos bíblicos estão sendo então semanais. Então toda semana nós temos os estudos bíblicos às 19h30, sempre então nas quartas-feiras. Assim o será também na semana que vem, e desde já todos também já estão convidados para a semana que vem nesse mesmo horário. A pergunta inicial do estudo dessa noite é: que ensinamentos esse texto traz para nós como igreja, como povo de Deus, nesse início do século 21? Está falando aqui do texto, então, de Filipenses. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Filipenses quando ele esteve preso. Efésios 4:22.
Então o seu julgamento estava em andamento. Ele estava preparado para tudo, inclusive a morte. E ele, para o apóstolo Paulo, sabendo aquilo que é o céu, que espera aqueles que estão com Jesus, ele disse: para mim o melhor de fato já é ir para a eternidade. O morrer é lucro. O viver é a vida, é Cristo, e o morrer é lucro. Então o melhor já é estar no céu. Agora, Deus tendo propósitos comigo aqui, bom, então, também diante dos cristãos, ele diz: é melhor então que eu permaneça por causa de vocês, olhando e pensando nos cristãos que ali estavam, sobre o qual ele tinha então uma liderança espiritual e sobre o qual ele era o pai espiritual então desses cristãos. Mas enfim, a situação dele era muito complicada. Mas, no entanto, ele estava preparado tanto para a morte, se assim fosse, mediante a condenação, ou para viver então a vida, como instrumento de Deus aqui neste mundo. Então a congregação de Filipos então, foi a primeira da Europa, fundada por Paulo, então na segunda viagem missionária, conforme Atos 16. E a congregação ela se destacava então por seu amor e generosidade. E os cristãos de Filipos estavam então no coração de Paulo, como ele mesmo então havia afirmado. Nesse momento, incentivo você a pegar a sua Bíblia. Estou com a nova tradução na linguagem de hoje. E abram ela então em Filipenses, capítulo 1, do versículo 3 em diante. Filipenses, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo de número 11, o texto base para o estudo, então, nesta noite. Estudo que foi, então, escrito e preparado pelo colega pastor Nivaldo Schneider, de Vila Velha, então, Espírito Santo. A leitura, então, do texto, então, neste momento. A oração de Paulo em favor dos filipenses. Sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus. E todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria. Por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Então são palavras muito intrigantes, muito instigantes também para nós, então, nesse momento então, do estudo. Então o apóstolo Paulo ora a Deus, agradecendo e suplicando pelos cristãos de Filipos. Eles sempre se mostraram generosos e cooperaram muito com o apóstolo Paulo no anúncio do Evangelho, fosse com as suas ofertas, fosse com seu testemunho, então, pessoal. Olhando novamente, então, assim, para o texto, o apóstolo Paulo, então, ele agradece, então, a Deus por eles. Ele sempre lembra, pensa neles e agradece a Deus. E todas as vezes que ora por eles, ora com alegria. Ou seja, por causa dessa cumplicidade, desse companheirismo, desta parceria em nome do Evangelho. Agora, algumas coisas bem bacanas, né? Que nós podemos pensar então neste momento. Qual tem sido, por exemplo, a tua parceria, querido irmão, querida irmã, ali onde você está no Evangelho? Parceria com o apóstolo, ou seja, com o pastor. Então nós, hoje aqui, então como líderes espirituais, qual a tua parceria com o teu pastor ali na tua cidade, na tua congregação? O quanto você é parceiro no Evangelho, ou seja, quanto você é parceiro no trabalho da igreja, quanto você apoia e quanto você leva a mensagem de Deus adiante também. Quanto você é um compartilhador, então, do Evangelho, nós podemos assim dizer. Agora, a reflexão, debate aqui levanta a seguinte questão: quantos pastores já passaram pelas suas vidas? Quantos pastores você já teve na tua vida, querido irmão, querida irmã? Quantos pastores já passaram pela tua vida? Você lembra deles? Atualmente em Lajeado, então, estou na vida aí de muitas pessoas que estão nos acompanhando aqui, como pastor, mas vocês já tiveram muitos outros pastores antes de mim. Lembrando desde o primeiro pastor residente aqui, o pastor Lotário Zander, né, que foi pastor aqui na congregação, depois o pastor Paulo, né,
pastor Jonas, pastor Joel, né? Pastor Breno, né? Bom, e eu que estou aqui com vocês. Talvez você lembre de algum outro, dentro da história agora, talvez muitos não são oriundos aqui da congregação, naturais aqui dessa congregação. São naturais de outras congregações, tiveram outros servos e instrumentos de Deus. E com certeza, eu digo para vocês que eles lembravam de vocês também nas orações. E oravam por vocês. Agora, qual seria o motivo das orações, então, dos pastores de vocês, na vida de vocês, na história de cada um de vocês? Vocês poderiam talvez pensar, puxa, que motivos Deus, aliás, que motivos, ou que situações, ou pelo que o meu pastor ora por mim hoje, né? Ou no decorrer da história, que motivos ele orou por mim? Que motivos ele tinha? Quais eram os pensamentos que dominavam o coração dele? Né? Ou por que situações ou que motivos ele orava especialmente, ou ora especialmente por mim? O texto aqui justamente fala, né, de oração em favor dos membros, e a gente sabe que é isso que um pastor faz, ele ora pelo rebanho que lhe foi confiado, e sempre que ele ora, agradecendo, ele tem motivos, e ele agradece então pelos motivos que ele tem, e ele também apresenta e ora, ou seja, colocando os pedidos, as ansiedades, as preocupações, também com relação a cada um que ele sempre vai lembrando. O mesmo motivo, então, pelo qual Paulo se lembrava dos cristãos de Filipos, será que o motivo de hoje, ou dos nossos pastores na história, era o motivo que Paulo tinha? Puxa, qual era o motivo que Paulo tinha para orar em favor, então, dos cristãos de Filipos? O motivo apontado no texto bíblico diz aqui, por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho. Tem coisa mais linda, coisa mais nobre do que anunciar o Evangelho, a mensagem de Jesus, através da qual muitas pessoas vão ser salvas. Aliás, nós sabemos que não tem outra forma de ser salvo, exceto por Jesus Cristo, que cumpriu os mandamentos por nós e pagou todos os pecados, e lá na cruz isso está consumado, e que ressuscitou. É isso aí. Ou seja, Jesus Cristo, né? Ele padeceu, ele morreu lá na cruz por nós, né? Mas ele ressuscitou no domingo da Páscoa, vencedor. Ou seja, a salvação só pode ser conseguida por meio de Jesus, pois não há no mundo inteiro nenhum outro pelo qual nós vamos ser salvos, como nós lemos então em Atos. Ou seja, nós estamos na fé e somos alimentados continuamente na fé. É importante dizer aqui que o apóstolo Paulo ele estava falando aqui com o povo de Deus, os que pertencem ao povo de Deus, os que creem em Jesus Cristo. Então, nesse momento, eu também me dirijo a você que pertence ao povo de Deus, que crê em Jesus Cristo. E a ênfase, então, do estudo de hoje, o apóstolo Paulo, ele ora e agradece por aquilo que os cristãos de Filipos eram, pela parceria, pelo companheirismo na missão de levar o Evangelho. Ou seja, ele sabia que ele podia contar com aqueles cristãos. Embora eles, então, atribulados, afligidos, ele sabia que podia contar por eles e ele agradecia a Deus por essa parceria no Evangelho. Se eu lembrar aqui, pensar em vocês, em alguns nomes que foram aparecendo na tela para mim, nesse momento então do estudo, eu vou lembrar com certeza de parcerias muito interessantes. Aqui em Lajeado, né, o quanto alguns aqui de fato também são parceiros no Evangelho, cooperadores na missão da igreja e motivados no amor de Deus, servem a Deus com a vida, com o tempo, com os dons, com os bens. Ou seja, ora, para muitos não tem nada difícil quando se fala no reino de Deus e na igreja, nas coisas de Deus, nos desafios então da igreja. Lembro também carinhosamente, eu vendo alguns aí de Maurício Cardoso também, quanto esses também eram queridos e parceiros no Evangelho. Quantas lembranças bonitas, quantos exemplos bonitos. E quando eu vejo lá do próprio distrito, lá o Noroeste Gaúcho, né,
Quando eu penso em Santa Catarina, onde a gente esteve também, de fato, alguns desses parceiros estão aqui, mas eu lembro de alguns que estão lá e continuam com certeza, e eu espero e rogo a Deus que continuem sendo instrumentos maravilhosos, então, de Deus também no trabalho, então, da igreja. Talvez alguns pensam que estão nos assistindo, puxa, mas eu fiz muito pouco, talvez, aqui na igreja. Bom, sempre há tempo para nós melhorarmos, não é verdade? Até como instrumentos e parceiros. Mas pensamos na missão de Deus, o próprio tema da igreja diz, né, o nosso desafio é viver e compartilhar o amor cristão, aonde? Na igreja, na família e no mundo. O que você pode fazer, então, como parceiro também, nessa missão, na tua família? Bom, a tua família já está firme na fé, já está se alimentando continuamente, ótimo, continue, seja um parceiro e apoie esses momentos de estudo, de oração na tua casa, seja um parceiro, um incentivador, lembre disso. E assim também, quando depois as atividades presenciais começarem a acontecer, lamentamos, achamos que talvez demore um pouquinho ainda em Lajeado, diante das circunstâncias e notícias que estão se espalhando aí no próprio estado, ou seja, vivemos momentos delicados, mas rogamos que Deus dirija isso o mais rápido possível para que tudo possa voltar àquilo que ora também vivíamos e que Deus transforme esses males em bênçãos na vida de todos, como por exemplo esse momento é um momento de bênção que Deus com certeza transforma e concede para nós, que nos oportuniza para estarmos juntos então aqui estudando a palavra. Seja um parceiro e incentive a tua família a participar do estudo, participar do culto online nesse momento, depois incentivar e animar a turma a participar das atividades presenciais na tua igreja, também, né, auxiliar lá no trabalho, ser um parceiro do pastor incentivador, pensando naquelas pessoas que estão frágeis, talvez desanimadas ou afastadas até da igreja, que não estão aproveitando essas oportunidades. Então, olhando o próprio texto adiante, agora, motivos de oração, é muito interessante. Que motivos de oração, ora, o pastor tem? Mas eu quero inverter assim a questão já nesse momento. Assim como o pastor ora pelo seu rebanho, é importante todos também sempre orarem pelo pastor que Deus colocou diante de vocês. Para que ele possa da melhor forma fazer o seu trabalho. Seu Ilvo Hartmann, satisfação. Olha, os primos também aí se encontrando, né? Muito bem-vindo. A gente pode orar também pelo pastor e nessa época todos orarem especialmente também pela igreja. Olhemos para os versículos 6 e o versículo 8 também aqui de Filipenses, que diz assim, que eu leio: pois eu estou certo de que Deus que começou esse bom trabalho na vida de vocês vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Ou seja, quem colocou em nós a fé é o próprio Deus, é o Espírito Santo. Então ele começou esse trabalho. É ele que alimenta essa fé. E esperamos e pedimos que ele mantenha essa fé em nós até o dia em que nós sejamos chamados a esta vida para a eternidade. E assim como ele faz isso em nós, ele faz isso na vida da igreja. Então ele vai continuar, ele que implantou a sua igreja na terra, ele vai manter esse trabalho, vai continuá-lo até que o trabalho esteja completo. Até que o evangelho atinja todas as nações. Até o dia em que Cristo volta, visível e glorioso, aí sim para levar a todos que ainda aqui na terra estiverem. Então nós também hoje podemos ter essa certeza. Então não há preocupação maior, não há motivos para a gente se preocupar exageradamente também com a igreja. Ele que começou esse trabalho, ele vai manter esse trabalho até o final dos tempos. Até o dia do juízo final. E o versículo 7 e 8 diz assim: vocês estão sempre no meu coração. E é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo desse privilégio que Deus me deu. E isso, aliás, isso é o que vocês estão fazendo agora, que eu estou na cadeia. E foi o mesmo que fizeram quando eu estava livre para defender e anunciar com firmeza o Evangelho. Ou seja, né,
eles antes, quando Paulo estava junto com eles, e agora que ele não estava com eles, que ele estava preso, né, o apóstolo diz que eles eram parceiros no Evangelho. Ou seja, eles participavam do privilégio que é levar a mensagem de Jesus. Então, nesse momento também, inclusive, que acontece o estudo bíblico online, eu tenho o privilégio de ser um instrumento de Deus e dirigir esse momento de estudo. Assim como nós todos juntos também temos o privilégio de sermos instrumentos no trabalho de Deus. Porque a missão de salvar o mundo, ela é de Deus. Nós somos, então, parceiros dessa missão, nós somos cooperadores, nós somos instrumentos que sempre são motivados justamente na fé e no amor de Deus, então, nesta missão. Lido o texto, assim, do versículo 6 a 8, e feito alguns comentários, se precisa alguns comentários, voltemos então ao livrete. Quem tem o livrete lá diz assim que Paulo tem convicções e que foi Deus quem transformou a vida então dos cristãos de Filipos. Deus fez isso pelo poder da sua palavra. E quando a palavra de Deus é anunciada, pregada, testemunhada, ensinada, ela jamais volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei, conforme Isaías 55:11. Ou seja, a palavra de Deus, ela jamais volta vazia. Nós podemos pensar também, às vezes, na questão, puxa, vale a pena falar de Jesus para alguém? Vale a pena incentivar e animar a Cristo, as coisas de Deus e da igreja? Vale a pena, quem sabe, postar uma mensagem nas redes sociais ou mandar uma mensagem cristã para um amigo? Será que vale a pena? Com certeza sempre vale a pena. E é o que Deus quer, que a gente semeie a palavra. Mas sabemos que muitas pessoas, às vezes não adianta mandar uma mensagem bíblica, não é verdade? Primeira coisa que eles vão fazer talvez é deletar a mensagem. Ou quem sabe até alguns poderão até pedir para que a gente não mande mais nenhuma mensagem para eles. Ou seja, talvez até educadamente agradeçam e não queiram mais receber. Bom, que pena, não é verdade? Quando isso acontece. Mas da mesma forma ainda a palavra continua sendo semeada. Na nossa própria forma de agir, talvez diante dessa situação, ou na vida que nós seguimos, porque com certeza os nossos amigos, os amigos de vocês, eles vão ver a vida de vocês. E talvez a vida de vocês seja a única Bíblia que muitos vão ler. E mesmo a vida de vocês sendo a Bíblia que muitos vão ler, continuam valendo as palavras. A palavra de Deus não volta vazia. É claro que talvez a gente possa ir com calma quando alguém se mostra bastante reticente com relação à palavra. Mas não esqueçamos que talvez a Bíblia que a maioria do mundo lê é a vida dos cristãos. E mandar mensagens cristãs sempre vale a pena, com certeza, e por isso nós mandamos muitas, especialmente distribuímos o Minutos com Jesus, que é o devocionário. Ou seja, nós compramos centenas de devocionários na congregação, muitos membros adquirem, mas muitos também receberam no projeto de oração, ou vão receber ainda, devocionários, ou irmãos em situações especiais, e mandamos ainda para centenas de pessoas a mensagem pelo Face, pelo WhatsApp, e assim também, com certeza, não é apenas o pastor, a congregação que faz, mas muitos dos irmãos que recebem essas mensagens semeiam adiante, são semeadores, então, da própria palavra de Deus. E eu, como pastor, ao enviar para alguns, até colegas, é justamente para facilitar essa semeadura. E sei que muitos, eu tenho o livro físico, eu gosto de ler, muito bem, e é bom, eu também gosto, assim como gosto de ler a mensagem no celular, na internet, eu gosto também de ter o livro físico, o que é bom, especialmente também na vida devocional em família, mas semear a palavra para que muitas pessoas mais possam ouvir, quem sabe na ação do Espírito Santo crerem e serem salvas. Ou aqui, no sofrimento, na dificuldade, serem animadas, fortalecidas, para que não desanimem, para que não caiam no desespero, para que não caiam, então, na desgraça.
Seguindo no livrinho, diz assim: certamente o apóstolo muitas vezes orou a Deus suplicando que a palavra que anunciava tocasse os corações e transformasse a vida de muitos. Um detalhe importante: quando nós semeamos a palavra, nós oramos para que a palavra de Deus tenha livre curso na ação do Santo Espírito no coração e transforme as vidas das pessoas. Talvez tenhamos que orar mais ainda pela mensagem, ora divulgada e semeada. O Deus gracioso que chama pelo Evangelho também mantém na fé aqueles que foram chamados. Então o objetivo final de Deus é que todos permaneçam firmes na fé até o fim. E a sua promessa é: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, como cristãos, mesmo fortes, fortalecidos, precisamos sempre nos fortalecer, porque precisamos permanecer firmes até o fim. Precisamos permanecer em Cristo até o fim, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Lembram desse texto bíblico? A parte de reflexão, então, também debate nesse momento da página 31 do livrete. Quem tiver ele pode acompanhar, se não, podem ouvir. Na explicação, então, do terceiro artigo, Lutero diz: creio que por minha própria razão ou força eu não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho. Quando vocês foram chamados por Deus para serem seu povo, sua igreja, quando vocês foram chamados por Deus para serem seu povo, sua igreja, ou seja, desde quando vocês são o povo de Deus que creem em Jesus e que vivem as certezas do céu e do amor e do cuidado de Deus? Desde quando? Com certeza a partir do momento, que vocês passaram a estar na fé em Jesus. E a partir de que momento nós passamos a estar na fé em Jesus? A partir do momento que o Espírito Santo pôs em nós a fé. E a maioria, com certeza, os que estão acompanhando esse estudo aqui, receberam pelo Espírito Santo a fé por ocasião do batismo, quando vocês foram batizados. Vocês sabem dizer o dia do batismo de vocês? Você lembra o dia sabe dizer a data do teu batismo? Imagino que a maioria também tenha sido batizado ainda na infância, ainda quando criança. Você sabe dizer o dia do teu batizado? Se você não lembra, tema de casa de novo. Vai lá, procura a tua certidão em outro momento e veja o dia em que você foi batizado. Porque a partir dali, pelo Espírito Santo, você foi marcado no sangue de Jesus como filho de Deus. Você passou a fazer parte da família de Deus. E também, no decorrer dos anos, foi alimentado na fé e foi crescendo na fé para ser aquilo que ela é hoje, então, na tua vida. Certo? Então, a partir do momento, então, do teu batismo, você passou a estar na fé. Isso a maioria, com certeza. Talvez alguns chegaram à fé pela palavra mais tarde, então, e confirmaram a fé no batismo. Isso acontece, então, com relação aos adultos, certo? Importante lembrar que é pelo Espírito Santo e não é por uma decisão pessoal nossa. Não fui eu que aceitei Jesus, mas é Ele que veio ao nosso encontro e pôs a fé em nós, e somente a partir justamente da fé que nós podemos dizer: eu aceito Jesus, eu creio em Jesus. Ou seja, quando dissemos isso, já dissemos porque já tínhamos então a fé. Olhando o texto adiante, hoje se fala muito em milagres nos mais diferentes grupos religiosos. Vocês reconhecem que o maior de todos os milagres aconteceu então no dia do batismo de vocês? Então qual foi o grande milagre? Nós acabamos de falar então, justamente sobre isso. Olha, o Selmar sabe o dia do batismo dele aí, 5 de dezembro de 76. Muito bem. Vai lá, Selmar, isso aí. É uma data para ser comemorada, para ser lembrada. Então é o dia que nós fomos tornados, ou seja, que o maior milagre aconteceu na nossa vida. Deus tem feito muitos milagres, a gente sabe disso. Talvez até possamos dizer, como eu vi esses dias num filme, o mundo precisa de um milagre. Ou seja, nós precisamos de um milagre. A verdade, o maior milagre já aconteceu na nossa vida. E Deus continua fazendo muitos milagres dia após dia. Então, na ação do Santo Espírito, nós também vivemos a nova vida pelo Espírito Santo.
E esse afogar da velha natureza diariamente, no ressurgir do novo homem em Cristo, então acontece esse milagre, vai sendo renovado continuamente então na nossa vida. Certo, seu Vilmar? É isso aí. Né? Fortalecidos na fé, nós vamos dia a dia nos arrependendo diante dos pecados, pedindo perdão e sendo fortalecidos então nesse grande milagre que Deus fez na nossa vida, que é a nova vida em Cristo Jesus. O autor do estudo até aponta alguns textos bíblicos interessantes. Efésios 2:1 diz assim: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido os pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Ou seja, como alguém espiritualmente morto pode ficar vivo de novo? Ou seja, como um morto pode voltar à vida? Vamos pensar hoje. Como alguém que morreu pode voltar à vida? Por si? Com certeza não, né, dona Claudete? Só por milagre de Deus. Só por milagre de Deus. Ou seja, ninguém volta à vida, né, por si, exceto por milagre de Deus. Então, no dia derradeiro, os mortos ressuscitarão por milagre de Deus. Desse momento também eu leio aqui o Colossenses 1:13. Colossenses 1:13 diz assim o texto: Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. Então foi Ele quem fez. Quem é o agente? Quem é o ativo justamente nessa missão? É Deus. É Deus que com o seu Santo Espírito então age em nós, que põe a fé, que conserva a fé e leva justamente a fé a produzir frutos na nossa vida. Destaco aqui o texto de Tito, também capítulo 3, versículo 4 ao 7, diz assim: Porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por todos, Ele nos salvou porque Ele teve compaixão de nós. E não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E fez isso para que, pela sua graça, nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. Esse é o ensinamento verdadeiro. Ou seja, isso é graça de Deus. Certo, Sérgio Becker? É isso mesmo, é graça de Deus. Boa noite para ti, para os teus queridos. É bom tê-lo também conosco aí nesse estudo, nessa noite. Ou seja, é a ação de Deus em nós. Não é algo do ser humano. Mas este, de fato, então, é o maior milagre de Deus na nossa vida. Assim como Jesus fez muitos milagres que estão escritos na Escritura com propósito, e a gente lembra o texto do Evangelho de João, que justamente aponta esses propósitos de Deus. João capítulo 20, do versículo 30 ao 31, diz assim: Jesus fez, diante dos discípulos, muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida por meio dele. Para que vocês crendo tenham vida por meio dele. E os milagres que Jesus fez na terra, qual era o grande objetivo desses milagres que ele fez? Pregar justamente o Evangelho. Ele pregou a mensagem, ele cumpriu a missão profética dele. Ele anunciou a mensagem com os milagres que ele fez, com a própria palavra que ele anunciou, para que as pessoas crescem e assim fossem salvas então por Deus. Você tem priorizado a palavra de Deus e os sacramentos na sua vida cristã para permanecerem firmes na fé em Jesus até o fim? O que poderia ser melhorado? Bom, sabendo que então tudo acontece pelo batismo em nós realizado, pela palavra e pela Santa Ceia. Nós temos priorizado isso. Eu imagino que muitos estão com muitas saudades desses momentos, em conjunto na igreja. A palavra, nós estamos tendo aqui a oportunidade em diversos momentos e temos a nossa casa com a família. Sabemos que Deus com certeza está nos fortalecendo muito nos vínculos familiares também diante de Deus e da família. Eu vi testemunhos de irmãos que muitos nunca tinham feito um culto doméstico, por exemplo.
E agora, então, nesse período, estão fazendo até o culto doméstico. Nós disponibilizamos um material que a própria IELB, né? Então ela disponibiliza e nós enviamos pelo WhatsApp. Agora também começamos a publicar no Facebook da congregação o culto doméstico, que é preparado por colegas pastores e que é enviado pela IELB, então, às congregações e paróquias para ser usado. E muitas famílias têm feito também o culto doméstico em casa, o que é muito bacana e muito importante. Assim também nós temos tido assim, outras oportunidades onde as famílias com muitos horários, talvez correrias, não conseguiam estar juntos até para um momento de devoção, um bom momento de devoção. Hoje a maioria das famílias tem momentos melhores, então para isso, apesar, enfim, dos desafios de cada um profissionais, alguns precisando sair, né, enquanto é possível, outros talvez até trabalhando em casa, tendo home office, né, ou seja, tendo seu escritório em casa e atendendo então o trabalho então da sua própria casa. Talvez se fortalecendo com certeza na vida em família. E eu imagino que muitos estão vendo e percebendo também, puxa, como a família de cada um de nós é importante. E quando nós olhamos para a sociedade e para o mundo, a própria família de uma forma especial, que para Deus é algo tão importante e maravilhoso, ela tem sido atacada e depreciada muito nos dias de hoje. De muitas formas. O quanto tem se atacado, por exemplo, o casamento, né? A relação marido e mulher, casamentos, pais e filhos, ou seja, a família que Deus nos ensina e aponta dentro da Escritura Sagrada. Para a felicidade, né? Para a procriação, para o bem-estar, para os bons momentos. E quem sabe até com as correrias da vida de todos os desafios profissionais, muitos até são bastante afastados e fragilizados em termos de família. Bom, esse período com certeza tem servido para fortalecer ainda mais, nós sabemos, os vínculos familiares, também diante de Deus e da palavra. Orar junto, fazer devoções juntos, render culto a Deus junto. É maravilhoso, é um desafio para cada um de nós. E o quanto nós estamos aproveitando isso e o que cada um pode melhorar. Cada família tem a sua situação, a sua realidade. Uma outra questão, agora que a gente levanta, também é a questão de oração em família. Você se sente à vontade para orar com a tua família? Hoje o Lorivaldo, presidente da Congregação Cristo, vai fazer a oração na sua casa, na sua família, no culto doméstico ou na devoção em família. Amanhã a esposa dele, a Cirlei, vai fazer a oração. Quem sabe depois o Jonathan faz a oração. O filho, que está com o coração já mais lá para uma cidade, lá parece que tem um leão junto lá. É uma coisa assim. O outro dia, quem sabe, a Kelly faz a oração. Né? Não é assim? E assim nas famílias, você se sente à vontade para orar com a tua família? Juntar as mãos e orar? Olha, deixa hoje eu vou fazer a oração. Muitos têm o costume, e é um bom costume, fazer a oração à mesa. Pode ser a oração que nós decoramos e aprendemos com os nossos pais. É ótimo. Mas por vezes nós podemos fazer, olha, hoje eu vou dirigir a oração. Não, muito bem. Não, amanhã você vai dirigir a oração. Podemos fazer isso diferente. Podemos cultivar esses momentos e vemos que Deus nos proporciona, talvez até diante dessas restrições, em muitos lares, a estarmos mais próximos e aí nós todos ganhamos e a sociedade também. E nós como igreja vamos sair mais fortes depois disso. Talvez perdemos em alguns aspectos, mas vamos ganhar em outros, porque Deus transforma, e nós cremos nisso, os males em bênçãos na vida de todos. E é uma certeza que a gente tem, certo, Marciano Bru? É isso aí. Né? Nós nos fortalecemos nos vínculos familiares, e isso é muito bom. E depois todos, com certeza, vão fazer melhor, e vão cumprir melhor a missão que Deus tem para cada um na igreja, ora na família, e vão cumprir melhor a missão também na sociedade e no mundo, nas empresas onde trabalham, onde servem. Com certeza, esse cidadão vai ser
esperado pela sociedade, ou seja, as empresas, a sociedade, o mundo precisa, com certeza, de pessoas que estão e vivem esse equilíbrio espiritual, esse fortalecimento, que vivem essas certezas bonitas, né? E que o Espírito Santo age, trabalha e traz esses frutos tão importantes para nós vivermos e sermos felizes, conforme nós lemos lá também em Gálatas, né, capítulo 5, né, que fala justamente dos frutos do Espírito, né, o amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. O mundo precisa das pessoas com essas virtudes, e parece que muito mais nesses tempos de tensão e de desafios. E lembremos, é o Espírito Santo que dá. É pela palavra, batismo e Santa Ceia. Nesse momento, voltando ao texto de Filipenses, capítulo 1, o versículo 9 ao versículo 11, que leio também então nesse momento então diante de vocês. Os últimos versículos então do estudo bíblico desta noite. O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia de boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e o louvor de Deus. Que palavras maravilhosas, que palavras bonitas também aqui, que desejo bonito, né? Eu peço a Deus, o que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais. Que desejo bonito. Que esse amor que Deus pôs, esse fruto do Espírito também em nós, cresça cada vez mais. E que a gente tenha sabedoria e entendimento. Sabemos que perfeitamente lá no céu, aí nós vamos ter o conhecimento recuperado na plenitude. Hoje, por vezes, enquanto aqui estivermos, nós vamos ter dúvidas de muitas coisas. Lembrando que o ser humano, depois da queda em pecado, Adão e Eva tinham 100% de capacidade mental, de uso das suas potencialidades mentais. O ser humano, após a queda em pecado, ele caiu para 5 ou 6, segundo alguns estudiosos. Talvez os gênios da história, há quem diga que usam talvez 9% das suas capacidades mentais, né? Ou seja, então, esse conhecimento pleno nós teremos no céu, porque é onde habita o mal, onde há a maldade, o mundo, infelizmente, como diz, é marcado pelo pecado, jaz no maligno, ou seja, nós temos o problema com a maldade desde a queda de Adão e Eva, não temos como ter esse conhecimento pleno, né? Mas, um dia em Cristo estaremos livres de tudo isso e vamos viver na plenitude no céu, no conhecimento, na alegria, na felicidade, no bem-estar. Saibamos, no entanto, que aqui existem perigos enquanto estivermos. Como tinha perigos com relação aos cristãos lá de Filipos, também tem perigos com relação a nós. Perigos são todas as coisas que nos atrapalham na vida com Deus. E isso pode estar, ora, também na igreja, isso pode estar na nossa família, isso pode estar no mundo. Ou seja, o pecado vem sobre nós, infelizmente, e tenta nos dominar. E talvez nós aceitamos certos erros e pecados e vamos alimentando eles, talvez achando, não, isso é algo normal, isso é algo tranquilo nos dias de hoje, né? Tá tudo bem, né? Mas o próprio texto nos alerta, né? Há um risco de perdermos a salvação, ou seja, cairmos da fé em Cristo Jesus. Por isso a oração também do apóstolo Paulo pelos filipenses, ali pelas perseguições, por aquilo que eles estavam vendo acontecer com o apóstolo Paulo. E se a gente pensar hoje, vamos trazer o texto justamente para nós hoje. Talvez muitos membros da igreja vão pensar, puxa, mas olha só o que está acontecendo com a igreja hoje, né? As igrejas com as portas fechadas. Talvez muitos estão se escandalizando com isso, achando que isso, de fato, agora, né, é como se a igreja, de fato, não fosse importante e Deus não guardasse a sua igreja como devia.
Ou seja, como se Deus fosse alguém que não se importa com o seu povo e com a sua igreja. Não é verdade? Talvez muitos pensam erradamente assim. Na sua falta de fé, de conhecimento das verdades, ou fragilidade, ou no sofrimento. O risco lá no tempo do apóstolo Paulo era os filipenses também, que o apóstolo Paulo era o pastor deles, pensar, puxa, o pastor está preso. Puxa vida, e agora? Faz sentido a igreja? O que nós queremos com a igreja se até o pastor está preso e corre o risco aí de ser condenado à morte? Ou seja, ser um criminoso? Por quê? Porque ele leva a mensagem de Jesus? Talvez hoje alguns podem dizer assim, viu, a igreja não é tão importante assim. Um grande engano, com certeza. Deus, no entanto, ele não disse que a igreja não passaria por tribulações. Ou que os cristãos não sofreriam. Porque a gente vê que justamente é um questionamento que as pessoas às vezes também levantam diante dos seus sofrimentos. Talvez pensam assim, puxa, mas que Deus, como é que Deus me ama se Ele me deixa passar por tantas tribulações e sofrimentos? Ou seja, Deus não disse que não deixaria nos passar por sofrimentos, não é verdade? Mas Ele prometeu estar conosco em todos os dias, em todos os momentos. Ele prometeu estar conosco. Ele prometeu que nenhuma cruz fosse mais pesada do que a força que Ele daria para nós. Não é verdade? Então nós de fato vemos que ora Deus permite as situações para quê? Para fortalecer a fé dos cristãos, ainda mais, ou para usar eles como testemunhas diante do mundo, ou até para chamar a atenção ou trazer de volta para eles se eles estiverem num caminho errado, num caminho de perdição, talvez de perigo, porque um pai que ama, ele disciplina os seus filhos. Os filhos talvez não gostem, não é, Gustavo? Mas os pais, ora, precisam chamar a atenção e disciplinar os seus filhos. O Pai do céu faz assim. Enfim, ele ora que Deus guarde eles no amor, que eles cresçam no amor, que a vida deles seja cheia de boas qualidades, que só Jesus pode dar e produzir, para a glória e o louvor de Deus. E é essa a minha oração também, meu pedido para todos vocês que aqui nos acompanham nesse estudo. Que Deus, que é amor, faça com que o amor de vocês também cresça e que todos vocês tenham sabedoria e entendimento e que saibam escolher sempre o melhor, que sejam atentos às armadilhas que o diabo, o mundo e a carne trazem e que pelo Espírito Santo, que age em nós na palavra e sacramentos, a vida esteja cheia de boas qualidades que só Jesus pode dar. Por exemplo, a paz que o mundo precisa, aquela só Jesus pode dar. A força que nós precisamos, de fato, só Jesus pode dar. Um amigo pode, de repente, trazer força ao seu amigo, mesmo não sendo cristão, com palavras. Mas essas se esvaem muito rapidamente, porque elas vão como o vento. Ou seja, elas não têm um fundamento, uma base sólida. Por isso tem coisas que só Jesus pode dar. E Paulo, então, orou para que o amor dos cristãos crescesse cada vez mais. O apóstolo ora também para que eles tenham sabedoria e entendimento. Se isso acontecer, eles terão a capacidade de escolher sempre o melhor. Se Deus der sabedoria e conhecimento, ótimo. Tem tudo para ir bem na nossa vida e dos nossos queridos. Aí a gente vê por que um pai e uma mãe têm que se preocupar muito com seus filhos estarem na igreja e terem um contato com a palavra. O futuro a gente não sabe, as dificuldades que cada um vai enfrentar. Mas a gente sabe que se eles tiverem a sabedoria e entendimento que vem de Deus, eles vão ter sempre a capacidade para enfrentarem as tribulações. Por exemplo, mesmo pensando agora, esse Covid-19, quem de nós viveu algo parecido? Ninguém. Quem de nós que participa do estudo nessa noite viveu um período de guerra, por exemplo? Poucos, talvez. Talvez pouquíssimos os que estão aqui. Lembram das histórias que o vô contava? Os bisavós contavam? Não é verdade? Nós não sabemos ainda o que vem pela frente, mas nós sabemos que nós e os nossos filhos, se eles tiverem a sabedoria e o entendimento que vem de Deus, tudo vai ir bem, apesar dos pesares. E eles vão estar no céu, nós vamos estar juntos lá um dia. Quando Deus me chamar, ou chamar você, antes dos teus queridos, que você se preocupa e defende, a gente não precisa se preocupar com isso. Por quê? Porque ele, com certeza, se eles foram alimentados na palavra e tiverem sabedoria e conhecimento, tudo vai ir bem
É uma questão de tempo, de dias, talvez anos, nós vamos estar juntos lá no céu. E eles vão ter forças dadas por Deus para fugir do mal, e a vida estará cheia de qualidades que só Deus pode dar e produzir. E tudo isso sempre é para a honra e glória de Deus. Não é para exaltação pessoal, engrandecimento humano, mas para a honra e glória de Deus. Vocês têm crescido no amor? No amor a Deus e no amor ao próximo? Como esse amor tem sido manifestado em suas vidas? O que pode melhorar? Como podemos melhorar? Somos muito tentados a amar apenas de palavra ou de língua, ou seja, um amor de boca para fora. Onde buscar forças e motivação para amar de fato e de verdade? Bom, nós temos a resposta. Em Deus, nós temos a força. Ou seja, nós todos. Assim como os nossos filhos no futuro, nós também nos dias de hoje. E o apóstolo Paulo é um grande exemplo de oração. Alguém disse que a oração é a pulsação cardíaca da fé. Quanto mais investirmos na palavra e nos sacramentos, tanto mais seremos fortalecidos na fé e motivados a falar com Deus também em oração. Como está a tua vida de oração? Ore a Deus. Lembre, o pastor costuma orar por você, querido irmão, querida irmã. Quando ele sabe de alguma situação, e você põe alguma situação para ele, eu tenho certeza que de forma especial ele ora por aquela situação. Os pastores oram pelo seu rebanho. E podem ter certeza que é algo que tenho feito muito nesta época, especialmente de isolamento social. Olha só, é verdade, né, Márcia? Né? A dona Wanda Auler, com quase 100 anos, está aí no estudo bíblico. Gente, que bênção, né? Viu só? Aliás, ela veio da Alemanha. Né? Que coisa interessante, ela passou aqueles mares turbulentos e situações muito especiais a dona Wanda passou. Então ela vem da Alemanha e é membro aqui da Congregação Cristo e está quase nos seus 100 anos de idade. Né? E com a memória fantástica, né? Que se Deus me der a metade dessa memória aos 70 anos, olha, eu vou estar muito feliz. Né? E louvando a Deus com certeza, Márcia, né? Dolores, né? É verdade, que bacana, é mesmo. Que privilégio, né? A tecnologia também permite e concede aí também para nós, então, nessa noite. Então, esse fortalecimento na fé é muito importante. E quanto mais fortalecidos, mais nós vamos orar. Assim como o pastor ora por vocês, que possa ser por coisas boas, para agradecer, ou que seja para pedir por situações especiais, vocês também façam o mesmo. Ora, para agradecer pelas coisas boas, vividas, ou que estão vivendo, né, o pedir também com relação ao futuro, aos momentos que nós vamos estar passando, e assim por diante. Né? Certo? Ou seja, motivos temos de sobra. Apenas lembrar que a oração é um culto a Deus. Ela é um fruto da fé. Né? Muitos acham que pelo muito orar ou por gritar muito serão ouvidos por Deus. Não, não é assim que acontece. Tá certo? Nós oramos em culto, nós oramos em particular, nós queremos orar, ou seja, render esse culto a Deus com o coração e com os lábios continuamente, onde a gente agradece, onde a gente apresenta os desejos a Deus, aonde a gente, enfim, fala com Deus e atende aquilo que Deus quer. Deus que nos ama quer sempre falar conosco. Jesus é o único mediador e Ele garante que as nossas orações são ouvidas. Então, orar sempre em nome de Jesus. E é isso, nós queremos nesse momento finalizar, então, o estudo, então, nessa noite, cantando, então, mais um hino, então, nesse momento. Então, para finalizar, cantemos o hino Exultantes Te Adoramos. É um hino, então, conhecido, cantemos ele, finalizando o estudo. Então, boa noite também, Dona Geni, Augusta Hartmann, né? Balançou a câmera, mas não caiu, né? Muito bem-vinda também, que bom que estiveram conosco, os Hartmann, de Novo Hamburgo. É uma alegria aí ter esses primos aí também conosco, participando desse momento. Então, queremos cantar Exultantes Te Adoramos, e assim finalizamos o estudo desta noite.
exultantes te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nossos corações te abrimos, enche-nos de santo ardor. Vem dissipar as nuvens frias, na tristeza a noite atroz, doador das alegrias, o teu brilho luz em nós. Tuas obras anunciam teu imenso resplendor, céus e terra, estrelas e anjos cantam hinos de louvor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar, aves, fontes cristalinas, vem conosco te adorar. Ó cristãos, entoai os hinos que o universo quer cantar, de Jesus o amor divino faz-nos mais e mais amar. Jubilantes celebremos seu triunfo sobre o mal. Vinde alegres exaltemos sua glória celestial. Muito bem, boa noite a todos vocês, né? A Eduarda Kremer, né? A Dona Hildika e família, também aí participando mais uma vez desse momento, então, de estudo, participando também dos cultos, né? Da congregação. Eu vi que os Degen aí, alguém fez um pedido e disse, olha, vamos continuar esses estudos aí para frente aí sempre, né? Não parar com os estudos online. Olha, nós estamos pensando aí no grupo da internet aí, né? Por que não? Sabemos que tem muitos irmãos também da Congregação Cristo que ora não conseguem participar de um grupo de estudo, porque nós somos uma congregação grande, mas não temos ainda 20 grupos de estudos, ou seja, somos menos que isso. Estamos chegando perto, mas ainda não temos 20 grupos na congregação. E talvez tenhamos um grupo online para aqueles que nos horários propostos, né, ou quando preferirem, possam então participar, né, do estudo bíblico, então da forma como nós estamos aqui oferecendo também nessa noite. Um abraço aí ao seu Eloy Hirta, sua família, né? O bacana justamente é isso desses momentos online, né, porque estamos juntos ao vivo, né? Se a câmera balança, todos sabem, tem certeza, não, o pastor está ali mesmo, né? Está acontecendo ao vivo, né? Deus abençoe a vocês todos, Luiz César, a Liege também. Então, aqueles que deixam um recado eu consigo identificar, né? Fiquem sempre à vontade, se assim o quiserem fazer. Busco responder, então, posteriormente, então, alguns contatos, né? A gente sabe que o Facebook é bastante seletivo e talvez nem todos a gente acabe não percebendo e vendo talvez todos os comentários. Mas a nossa gratidão, enfim, a todos. Deus abençoe a todos vocês, membros da Congregação Cristo de Lajar e todos os que nos visitaram aqui nesta noite. Agradecimento também ao Gabriel aí, né, que está tendo aulas do seminário online. Acho que com certeza em nenhum momento da história também os alunos do seminário tiveram aulas online, né? Até o pastor Wenzel, que completou seus 70 anos de formatura no final do ano passado, membro ativo da nossa congregação aqui de Lajar. Olha que bênção! 70 anos de formatura, né? E participando dos cultos também ativamente da igreja. Hoje não consegue, com certeza, né? Estamos aí com impedimentos de atividades presenciais, né? Mas, enfim, ninguém no tempo viu algo parecido, e o Gabriel está tendo aulas online do seminário também, então, em casa, assim como alguns aí estão tendo essa possibilidade na vossa casa, tá certo? É isso aí, bacana, Jaqueline Miller, que bacana, que gostasse também do estudo, né? E nós ficamos felizes que você também fiquei muito feliz em ver vocês aqui participando, então, conosco nesta noite. Deus abençoe todos vocês, membros da congregação que nos visitam de todos os recantos aí, né? Fiquem com Jesus e fiquem bem, né?
E que possamos orar sempre, assim como eu oro por vocês, orem também por mim. Oremos uns pelos outros, pela igreja, por todos os que sofrem. E que Deus nos use como instrumentos aqui neste mundo. Que sejamos a Bíblia que o mundo precisa ler, para que mais pessoas creiam e sejam salvos. Abençoado descanso a todos vocês. Sigam com Jesus e sigam bem. Amém.